Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro de Levíticos, capítulo de número 23, versículo de número 15, eu vou ler até o versículo 25. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidades serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da sua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, no 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação e santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, meus queridos, fique à vontade. Meus irmãos, a mensagem, a palavra que o Senhor tocou o meu coração para ministrar essa noite a esta amada e abençoada igreja é sobre lições do dia de Pentecostes. A mensagem, irmãos, ela vai seguir essa linha de raciocínio essa noite. Algumas lições que nós vamos retirar do dia de Pentecostes. Me permita, antes de aplicar as lições à igreja nessa noite, trazer uma palavra introdutória para que os irmãos entendam o contexto desse texto lido nessa noite. Esse texto, esse livro de Levíticos, ele está inserido, irmãos, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E esse livro foi escrito por Moisés no deserto. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, através da instrumentalidade de Moisés, e no deserto, Deus agora instrui Moisés a escrever, irmãos, o Pentateuco ou a lei. E Moisés escreve primeiro o livro do Gênesis, que é chamado de livro dos princípios, aonde ele dá a instrução de como todas as coisas veio à existência. Depois Moisés escreve um livro chamado o livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, aonde ele traz, irmãos, a narrativa da sua própria biografia, da sua própria história, e também a história, irmãos, de Israel saindo do Egito e caminhando pelo deserto. Depois ele escreve um livro chamado de Levíticos, que é justamente o livro que nós lemos nessa noite. O que é que Deus queria falar através do livro de Levíticos? A palavra Levíticos, irmão, ela está relacionada com a tribo de Levi, ou com os levitas. E esse livro aqui é como se fosse um manual do culto que Deus queria que fosse ofertado a ele no deserto. O livro de Levíticos, no capítulo 1,
até o capítulo de número 7, Deus, irmãos, está tratando com a nação de Israel, ou ensinando Israel a fazer ofertas a Ele. E pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 7, Deus ensina a lei das ofertas. E Deus exigiu de Israel no deserto, através da pessoa de Moisés, que Israel fizesse pelo menos 5 tipos de ofertas a Deus. Deus pediu que eles fizessem, capítulo 1 de Levíticos, que eles fizessem uma oferta chamada oferta de holocausto, aonde a vítima, irmãos, que seria um cordeiro, era colocado sobre o altar de holocausto. E naquele altar, a vítima era esquartejada e queimada. O nome dessa oferta era oferta de holocausto. No capítulo 2, irmãos, Deus ensina Moisés a ensinar o povo a trazer as ofertas chamadas ofertas de cereal, ou oferta de manjar. No capítulo 3 e capítulo 4, Deus fala assim: eu quero que ensine o povo, Moisés, a trazer para mim também ofertas pacíficas de gratidão, aonde se podia colher qualquer animal do rebanho e entregar para o sacerdote sacrificar. E também chamada quarta oferta, oferta pelo pecado, aonde uma pessoa, irmãos, que fosse melhor de vida, ele poderia oferecer um boi, um bezerro, mas uma pessoa que tinha uma vida média, irmãos, ele poderia oferecer uma cabra ou um bode, e uma pessoa que tinha uma condição financeira mais pobre, poderia oferecer pombinhos ou rolinhas, no sacrifício da oferta pelo pecado. E também era oferecida uma quinta oferta, chamada de oferta pela culpa. Quando alguém cometesse um ato gravíssimo no meio da nação, então Deus cobrava ou exigia que este tal, para que recebesse o perdão, ele oferecesse um novilho no altar como forma de perdão de pecados. O livro de Levíticos até o capítulo 7, ele trata da lei das ofertas. Do capítulo 8, irmãos, até o capítulo 10, ele trata do período da consagração dos sacerdotes e da purificação das mulheres que estavam gestantes, que eram grávidas. Do capítulo 11, irmãos, para frente, até o capítulo 14, 15, o livro de Levíticos, ele trata, irmãos, concernente à lei da purificação do leproso. Toda pessoa que tivesse uma doença que fosse contagiosa, então Deus mandou que Moisés escrevesse no livro de Levíticos a instrução de como lidar com a pessoa que tivesse doenças semelhantes à lepra. Então trata, irmãos, é um manual de como lidar com pessoas com problemas de enfermidades graves no meio da nação. Depois do capítulo 16 até o 20, irmãos, ele trata da consagração dos sacerdotes e de como os sacerdotes deveriam entrar no tabernáculo e se apresentar perante o Senhor. Quando chega no capítulo 23, Deus agora chama Moisés e fala assim: Moisés, eu te dei aqui todas as posições do que eu quero como lei para o povo de Israel, porque Levíticos é um manual da lei. Aí Deus agora fala para Moisés assim: Moisés, eu sei que vocês estão em pleno deserto, e eu mesmo que estou conduzindo vocês para o deserto, a nuvem está aí guiando vocês deserto adentro, mas eu quero te fazer agora um outro pedido, Moisés. Eu quero que você agora escreve aí no livro de Levíticos, e isso começou no 23, eu quero que você trata sobre as festas da nação de Israel. Eu quero que o povo de Israel tenha festa. Irmãos, parece algo paradoxal a gente olhar Deus falar uma palavra dessa com Moisés no meio de um deserto, irmãos. Veja bem, Deus trata das leis, trata de tudo, até da dieta de Israel no deserto, de qual tipo de carne Israel poderia comer e não poderia comer. E de repente, irmãos, Deus vira no meio de
todos aqueles mandamentos, ordenâncias de tudo, de lepra, de animais que poderiam ser consumidos e não. Aí Deus vira e diz assim: Moisés, agora prepara para você escrever aí um manual sobre festas. Parece que eu estou vendo Moisés olhando para Deus e dizendo: Senhor, mas nós estamos num deserto, Senhor. Deserto, fazer festa. Irmãos, Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu acho que você ainda não me entendeu. Eu quero totalmente leis para festa, mas Senhor, festa em deserto, Moisés. Deixa eu te trazer uma palavra nessa noite, irmãos. Talvez você ainda não conheça esse caráter festivo de Deus, mas de todas as religiões que existem no planeta, o único Deus, irmãos, que proporciona festa em deserto é o Deus da igreja do Senhor. É o seu Deus aqui essa noite. Você pode estar passando num deserto difícil, irmão, e deserto é lugar de luta, de provação, de angústia, de solidão. Você pode estar enfrentando os desertos da sua vida, mas você tem alegria na tua alma. Você passa luta glorificando a Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é o Deus que gosta, irmão, de fazer festa no meio do deserto. Aí Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, eu quero agora as leis das festas, das solenidades. Inclusive a palavra festa no livro de Levíticos, irmãos, na língua original, ela traduz uma ideia interessante. Ela não traduz uma ideia só de festa, ela traduz uma ideia de encontro com Deus para celebrar. Quando Deus fala assim: olha, eu quero um momento em que cada uma pessoa da nação venha fazer um encontro comigo para celebrar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Esta noite aqui é segunda-feira. Tem gente que veio do serviço para cá, tem gente que está cansado porque trabalhou o dia todo, tem gente com uma semana lotada de tarefas para fazer, mas você veio aqui no encontro com Deus essa noite. Você veio aqui para adorar a Deus. Esse culto aqui é como se fosse uma festa solene de Deus com a igreja. É um momento único, irmão, e singular na tua vida. Aí Moisés agora fala: Senhor, então manda aí que eu vou escrever. Vou colocar aqui no manual de Levíticos como é que o Senhor quer essas festas. Aí Deus falou: Moisés, a primeira festa que eu quero que vocês celebrem é a festa da Páscoa, que já começamos a fazê-la lá no Egito, na saída, na retirada do povo. Então Israel celebrava, irmãos, a Páscoa como a primeira festa, a abertura das solenidades. A Páscoa, irmãos, para Israel, a palavra Páscoa significa passar ou ir além da marca. Páscoa significa redenção. Era onde o cordeiro era morto, irmão, sacrificado em prol da nossa redenção. Mas numa junção da Páscoa, Israel celebrava uma segunda festa, que era chamada Festa dos Pães Ázimos, que significa na língua hebraica, irmãos, matzô, que significa que assim que Israel matasse o cordeiro da Páscoa, celebrasse a Páscoa, então as famílias de Israel iriam comer pão sem fermento, representando santificação. Primeiro a redenção e depois a santificação. Ainda junto à Páscoa, no terceiro dia, no domingo, porque a Páscoa começava, irmãos, numa sexta-feira e ia até o domingo. No domingo pela manhã, Deus virou para Moisés e disse assim: aqui agora, Moisés, vocês celebram a festa chamada Festa das Primícias. O que era a Festa das Primícias? Deus disse assim: essa festa, Moisés, é para quando chegar na terra santa, na terra prometida. Você vai pedir o povo para que quando eles forem fazer a colheita, fazer toda a semeadura e a colheita, que 50 dias antes da colheita, ou seja, na Páscoa, eles vão trazer para mim o primeiro molho, ou seja, o primeiro feixe do fruto da terra. Traz para mim o primeiro feixe, e 50 dias depois vocês vão celebrar a quarta festa. Então Israel celebrava a Páscoa, redenção. Israel celebra, irmãos, a festa dos pães ázimos, santificação. Israel celebrava, irmãos, no terceiro dia, no domingo pela manhã, a festa chamada Festa das Primícias, aonde era entregue um feixe do fruto que seria colhido da terra. 50 dias depois da Páscoa,
ele celebrava a quarta festa, ou a festa central da nação, que é a festa de Pentecostes, que na Bíblia, irmãos, ela é chamada de Pentecostes por causa da língua grega, mas no Antigo Testamento essa festa possuía 3 nomenclaturas. No hebraico eles chamam ela de Shavuot, e essa festa é chamada de festa das primícias, festa das colheitas ou festa das semanas, porque Israel oferecia um molho, um feixe do fruto na Páscoa, e 50 dias depois, festa da primavera, no mês de junho, eles iam fazer a colheita de tudo aquilo que eles ofereceram na Páscoa, nas primícias. Então a festa de Pentecostes em Israel, irmãos, ela é uma festa que possui 3 nomenclaturas, e eu quero me apegar nessa noite aqui, para trazer uma palavra à igreja, sobre essas nomenclaturas. A primeira coisa, irmãos, que eu aprendo com a festa de Pentecostes, é que ela está relacionada a gerar frutos, ou seja, a nós sermos produtivos. Ela é uma festa de primícias, aonde nós entregamos as primícias para depois fazermos a colheita. Então, pastor, como eu sei que eu estou vivendo um verdadeiro Pentecostes na minha vida? Eu sei que eu estou vivendo um verdadeiro Pentecostes na minha vida quando eu estou produzindo alguma coisa. Há uma necessidade de produção. Nós temos que aprender a dar fruto. Agora deixa eu te trazer uma palavra nessa noite. Esse negócio de dar fruto, irmão, Jesus falou muito sobre isso. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, irmãos, aconteceu 2 fatalidades no capítulo 13. Primeiro morreu uns galileus, aí Pilatos pegou o sangue daqueles galileus, irmãos, e misturou o sangue dos homens que morreu na Galileia junto com o sangue de sacrifício de animal, e depois uma parte da torre de Siloé caiu e matou 18 galileus. Então houve 2 tragédias no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Aí o povo que viu, irmãos, Pilatos pegar o sangue dos galileus e misturar no sacrifício, e viu 18 galileus que morreu soterrado, porque uma parte da torre de Siloé caiu em cima deles, aqueles homens foram assustados atrás de Jesus. Jesus estava sentado, eles chegaram e falaram para Jesus assim: Jesus, o senhor está sabendo o que aconteceu lá, perto da torre de Siloé? Jesus disse assim: o que aconteceu? Vocês estão apavorados. Pilatos pegou o sangue de uns galileus que morreu, Jesus, e misturou no sangue do sacrifício dos animais. E eu não sei se o senhor ficou sabendo da tragédia, é que uma parte da torre de Siloé caiu e matou 18 galileus. E eu vim aqui dizer para o senhor o seguinte, Jesus, olha a tese que esses homens levaram para Jesus. Eu vim dizer para o senhor, Jesus, que esses homens que tiveram sangue misturado no sacrifício de animais e que morreram debaixo da torre de Siloé, eles são os piores pecadores da Palestina e da Galileia. Não tem ninguém que peca mais do que eles. Aí Jesus olhou para aqueles homens e disse assim: então na cabeça de vocês, vocês estão associando o seguinte, isso aqui é Jesus falando, vocês estão dizendo que quando alguém sofre uma tragédia na vida e morre de tragédia, é que essa pessoa é mais pecadora do que qualquer outra. Então para vocês, quem sofre tragédia tem mais pecado. Vocês alinham que a forma da morte em tragédia é porque a pessoa está com um pecado muito grande. Por isso aconteceu uma tragédia na vida dele. Aí eles olharam e disseram: sim, Jesus, essa é a nossa lógica. Jesus olhou para eles e disse assim: pois eu digo a vocês que não, vocês estão errados. E eles pararam e falaram assim: mas não é dessa maneira, Jesus? Jesus disse: não. E vou dizer mais para vocês: esses homens morreram de forma trágica realmente. Foi trágico o que aconteceu. A torre caiu e matou aqueles 18 galileus. O sangue deles se misturaram no sacrifício de animais. Eles eram pecadores? Eram. Mas eu digo a vocês também que vieram com a notícia para mim: se vocês também não se arrepender, vocês vão perecer também. O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava dizendo para os galileus o seguinte, irmãos, que o problema não é morrer. O problema não é ter uma doença grave e morrer. Isso acontece com o ímpio e acontece com o crente.
Acidente acontece com o ímpio e acontece com o filho de Deus. O problema não é enfrentar tragédia, porque o pecado atingiu o mundo e o mundo tem tragédia para todo mundo. O problema não é enfrentar luta e tragédia. Não quer dizer que quem está doente está com mais pecado do que quem está são, não. O problema é que Jesus virou e falou assim: o problema não é vocês enfrentar tragédia e morrer. O problema é saber com quem vocês estão morrendo. Você não entendeu? Vou repetir. O problema não é enfrentar luta na vida, é saber com quem vocês estão enfrentando luta. Quem é que está do teu lado enfrentando essa luta aí? Aí Jesus olhou para eles e falou: se vocês não se arrependerem e der fruto, não vai funcionar para vocês também. Aí eles falaram assim: então explica melhor, Jesus, para nós entendermos. Jesus falou assim: eu vou explicar com uma parábola. Irmãos, uma das menores parábolas que Jesus contou no ministério terreno dele. Jesus falou assim: olha, tinha um certo homem que tinha uma plantação de vinhas, muitas vinhas, e aquele certo homem resolveu plantar uma figueira na vinha, uma figueira só. Ele foi lá e plantou aquele monte de vinha no terreno dele e abriu um espaço e falou: olha, nesse espaço aqui vocês não colocam pé de uva não, porque, mas por que o senhor vai fazer aí, dono? Era o dono. Ele falou assim: aqui eu vou plantar uma figueira, e plantou. Aí quem olhava para a vinha, na parábola de Jesus, quem olhava para a vinha daquele homem, vinha aquele monte de pé de uva, irmão. E lá no meio uma figueira só uma figueira. Ele não plantou 10 nem 12, ele plantou uma figueira. Aí o pessoal olhou e falou assim: o que é que isso significa? Aí Jesus falou: olha, esse dono aqui plantou a figueira no meio das suas vinhas e colocou um cuidador lá. E o cuidador estava olhando as vinhas e a figueira. E certo dia o dono chegou lá no meio da sua vinha e falou com o cuidador assim: cuidador, vem cá, corta essa figueira para mim, porque eu que plantei. Corta ela, coloca ela no fogo e joga fora. Aí o cuidador falou assim: ô dono, mas o senhor que plantou, o senhor está mandando eu cortar e jogar fora? É, eu quero que corte ela. Por quê? Porque já tem 3 anos que eu estou vindo aqui e eu não encontro um fruto nessa figueira. Tem 3 anos que eu estou procurando fruto nela e não acho. Então corta ela e joga fora. Aí o cuidador na parábola de Jesus falou para o dono assim: ô dono, me permita ser ousado com o senhor? Eu sei que quem manda no terreno é o senhor, quem manda nas vinhas é o senhor, quem manda na figueira é o senhor, quem plantou foi o senhor, quem comprou foi o senhor, quem dá todo o procedimento aqui é o senhor. Eu só cuido, mas me deixa fazer um pedido para o senhor, dono. O dono falou: faça, me dá mais 1 ano de prazo para cuidar dessa figueira. Deixa ela comigo só mais 1 ano, porque eu vou escavar o pé dessa figueira aqui, eu vou achar a raiz dessa figueira, e eu vou adubar a raiz dessa figueira, e quem sabe nesse período de 1 ano que o Senhor me der para cuidar dela, ela vem dar fruto. Aí o Senhor volta a visitar de novo aqui os seus pés de uva e a figueira. Se o Senhor não encontrar fruto na figueira, aí o Senhor corta ela e joga fora. Mas se o Senhor encontrar, a gente deixa a figueira. Aí o dono falou assim: é boa a sua proposta, você prefere então cuidar dela mais 1 ano, antes que eu queime a figueira? Ele disse: se o senhor deixar, eu aceito cuidar dela mais um pouquinho, para não queimar a figueira agora. Aí o dono falou assim: então cuida dela mais 1 ano, mas é mais 1 ano só. Se passar disso daí, ela não der fruto, eu volto aqui e dou a ordem para cortar a figueira. Aí eles pararam, isso aqui é a parábola que Jesus contou. Eles pararam e falaram: explica isso aí, Jesus, como é que funciona? Aí eu explico para a igreja, irmão. Eu, quando estava lendo esse texto, Lucas 13, do 6 ao 9, eu achei algo estranho nessa palavra de Jesus, irmão. Mas como é Jesus que falou, então a gente tem que procurar entender o negócio. Eu fiquei pensando: qual a finalidade de alguém que compra um terreno, e para plantar uvas, irmão, tem que ser solo preparado. O problema da figueira não estava no solo, porque o solo era bom porque as uvas brotaram.
E a uva tinha um solo preparado, a figueira foi plantada num solo ótimo, só que ela não conseguiu dar fruto. Aí eu fiquei pensando, que estranheza, qual a finalidade de um homem plantar uma figueira, uma só, no meio de uma plantação de uva? Se ele plantasse 20, 30, a gente ia entender, ele quer cultivar figos, mas plantou uma. E eu fiquei me perguntando, Senhor, qual a finalidade de uma figueira? Por que uma só? Por que não 10, não 15? Por que outra? Isso não ia dar muita coisa para ele. Aí quando eu fui estudar a parábola, eu entendi, irmãos. Sabe qual é a noção disso aqui? É que não se pode questionar o dono. Você não entendeu? Eu vou repetir, irmão. O vinhal era dele, o terreno é dele. Quem comprou para plantar foi ele, quem gastou foi ele, quem manda lá é ele. Ele simplesmente chegou lá e falou, deixa o espaço porque eu quero plantar uma figueira, mas se vai dar fruto ou se não vai, também é problema dele, porque é ele que é o dono. Ele chegou e falou, é meu, eu vou plantar o que eu quiser. Então deixa eu te trazer uma palavra aqui, irmão. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque não se questiona a vontade do dono. A igreja é a vinha do Senhor e tem figueira plantada no meio dela. E não adianta a gente ficar questionando, por que fulano está assim? Por que tem que ser fulano que vai fazer isso? Por que é fulano? Irmão, quem te plantou aqui foi o dono. Se é o dono que te plantou, não tem que questionar dono de nada. Isso é a mesma coisa, irmão. Você está lá no seu quintal, na sua casa. Você comprou, você pagou, você paga imposto daquilo. Você manda do portão para dentro, a ordem é sua. Aí você tem um quintal lá, você chega lá e fala assim, eu vou plantar uma goiabeira aqui. Aí eu chego na sua casa, eu nunca te dei nada, nunca comprei nada lá, não faço nada. Eu chego e olho e falo assim para você, por que você está plantando essa goiabeira aí? Você não tinha que plantar goiabeira aí, planta outra coisa ou deixa sem nada. Vou ocupar o espaço aí do quintal. Você pode com todo direito olhar para mim e falar assim, a casa aqui é minha ou é sua? O dono aqui é você ou sou eu? Aí eu vou ter que responder, o dono é você, então deixa eu fazer o que eu quiser. Não se questiona a vontade do dono. Eu vou repetir para a igreja Assembleia de Deus de Bom Jesus entender. Não se questiona a vontade do dono. Pastor, mas e se não der fruto? É problema do dono, porque foi ele que plantou. Mas e se não funcionar? O dono resolve, é ele que é o dono, é ele que plantou você aí. Então deixa ele tratar do negócio, irmão, é com ele para lá e você. A primeira coisa que nós aprendemos com esse negócio que é isso. Segundo, irmão, é que o dono plantou e ninguém podia questionar. Estava uma coisa estranha, mas foi ele que fez, então ele é o dono, deixa ele fazer. Só que aí não deu fruto. E ele queria cortar. Como foi ele que plantou, ele também tem direito de cortar. Você não entendeu, eu vou repetir. Como foi ele que plantou, ele corta quando ele quer. Como foi ele que colocou, ele tira quando ele quer. Como foi ele que te levantou, ele também te abate quando quer. Ele faz do jeito que ele quer. Aleluia. Eu estou sentindo a graça do dono aqui essa noite, gente. De vez em quando aparece alguém por aí achando que é dono da igreja. Dono da igreja nada, meu irmão. Não tem nem pastor, é dono de igreja. Dono de igreja é ele, gente. É ele que planta, é ele que edificou, é ele que trouxe a igreja à existência. Nós estamos aqui como instrumento dele. A hora que ele quiser cortar, ele corta. A hora que ele quiser plantar outra, ele planta. E não adianta a gente ficar com a cara feia, não. Se ele quiser mexer, ele não está nem aí para a cara feia da gente. Ele faz do jeito que ele quiser fazer. Aleluia. Só que aí não deu fruto, ele veio para cortar. Ele olhou assim, chamou o cuidador e falou, cuidador, vem cá. Corta essa figueira para mim. Aí o cuidador falou assim, mas eu estou cuidando dela, mas ela não está dando fruto. O dono é Deus, o cuidador é Jesus, irmão. Você não entendeu, eu vou repetir. O dono é Deus, o cuidador é Jesus. Aí ele falou assim, corta, cuidador, porque eu não quero essa figueira que ela está ocupando espaço à toa inutilmente. Aí o cuidador virou e falou assim, eu sei que ela é imperfeita.
Eu sei que ela está um pouco atrapalhada. E eu sei que o Senhor plantou ela aí com propósito e não está funcionando por causa dos defeitos dela. Porque a gente é aquela figueira, tá, irmãos? A gente é cheio de esquisitice, gente. A gente é todo atrapalhado. Tem dia que a gente levanta rindo, tem dia que a gente levanta angustiado. Tem dia que a gente está com a cara feia, tem dia que a gente está com a cara boa. Tem dia que a gente está com paciência, tem dia que a gente está sem paciência. A gente é todo embananado, irmão. O pecado atingiu nosso emocional, atingiu nossa consciência, atingiu o nosso físico. Nós somos todo atrapalhados com nós mesmos. Nós somos uma figueira que tem hora que para dar fruto o negócio fica difícil. E tem hora que o pai que plantou a gente olha e fala, não está dando fruto. Aí acende no coração do pai, ele olha para nossas imperfeições, aí acende no coração do pai aquela ira, irmão, aquela vontade de consumir a figueira. Aí ele chega no meio da vinha que ele plantou e fala assim, eu vou consumir essa figueira. Você está muito imperfeito, você está errado, você não faz as coisas certas. Mas aí chega o cuidador. Chega o cuidador e olha e fala assim, pai, eu sei que eles são imperfeitos, eu sei que está cheio de falha, está cheio de defeito, eu sei que é problemático, mas deixa na minha mão e dá mais um tempo para ele. Deixa comigo que eu vou cuidar, eu vou ver onde está o defeito e vou corrigir o defeito. Dá mais um prazo para ele. Você sabe como é que chama, irmãos, o que Deus plantou e o pedido do cuidador? O que Deus plantou significa soberania de Deus. O pedido do cuidador significa graça de Deus. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ele é soberano para fazer o que quer, irmão. Mas o nosso Jesus é o Deus de toda a graça. Quando nós estamos para ser consumidos por causa de nós sermos errados, imperfeitos, Jesus chega e fala para o Pai assim, Pai, tetelestai, Pai. Lembra do sacrifício, lembra da cruz do Calvário, lembra da dor que eu passei para substituir Ele. Deixa Ele na minha mão que eu vou cuidar dele. Ele vai dar fruto. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite, gente. Eu estou aqui pregando não é porque eu sou bom, não, é graça de Deus. Os obreiros que estão aqui em cima estão aqui não é porque são bons, não, é misericórdia de Deus. O grupo de louvor que cantou aqui não é porque é bom, não, é misericórdia de Deus. Você está aqui essa noite por causa da misericórdia de Deus. É Deus que te deu misericórdia para chegar aqui essa noite. Aí Jesus falou, deixa comigo. Aí o dono falou assim, não está dando fruto, eu vou te dar o tempo que você pediu. Porque Deus está dando tempo para a gente aí. Aleluia. Eu vou repetir, irmão. Você está esperando o que, meu querido? Para você voltar. Você está esperando o que para ajustar a sua vida? Você está esperando o que para tomar essa decisão? Ele está dizendo, eu estou dando um tempo para ver se ele dá fruto. Deixa ele na minha mão. Aí o dono falou, você já identificou o defeito? O cuidador identificou, irmão. O defeito não estava no tronco. O defeito não estava na folha, nos galhos. Porque ele falou assim, eu vou escavar em volta e vou achar a raiz da figueira. Esse escavar em volta, irmão, é que o problema era mais profundo que a gente pensa. Porque tem problema, irmãos, que o pastor não sabe, ninguém sabe, mas o cuidador sabe. O cuidador está visitando corações aqui essa noite e está dizendo, eu vou lá onde está a dor. Eu vou ir aonde está machucando, eu vou ir aonde está doendo. Eu vou entrar nessa angústia sua, nessa decepção, nessa depressão. Eu vou entrar nesse problema que você está passando aí. Porque às vezes você até vai num psicólogo e o psicólogo conversa mais de 1 hora com você. E você levanta de lá e daqui a pouco volta tudo de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O cuidador sabe mais do que o psicólogo. Porque o psicólogo conversa, o cuidador entra no problema e age. Aleluia. Deixa eu escavar que esse negócio vai dar fruto. Só que aí, irmãos, aconteceu um fato. Jesus terminou a parábola e não deu o resultado final da parábola. Deu fruto ou não deu? Eu fiquei pensando, Jesus, por que o senhor não falou se a figueira deu fruto, que o senhor detectou o problema?
Foi cortado ou não foi? Deu fruto ou não deu? Aí eu entendi, irmão. Sabe por que Jesus não finalizou a parábola? Ele só disse que ia tratar. Ele estava dizendo para nós o seguinte: a minha parte eu vou fazer. O resultado final depende da sua decisão. Jesus deixou a parábola em aberta para a Assembleia de Deus de Bom Jesus. Jesus está dizendo: a minha parte com a igreja eu estou fazendo, mas vocês estão fazendo a de vocês. Então Ele está te convidando a fazer a sua nessa noite. Ele está dizendo: para dar fruto não depende só de mim, depende de você. Eu estou aqui para te abençoar. Se você quiser ser abençoado, eu vou te abençoar. Você foi convidado. Pentecostes é festa para gerar fruto. Para um pouquinho nesse momento, irmão, e começa a refletir se você está gerando fruto ou se você não está. Nós estamos vivendo um momento de gerar frutos na obra de Deus, e gerar fruto não significa só pregar, só cantar. Gerar fruto, irmãos, exige um conjunto de fatores que fará você gerar algo no reino de Deus, começando por você mesmo. Segunda lição que eu aprendo com a festa de Pentecostes: Pentecostes é festa para nos ensinar a gerar. Segundo, Pentecostes é festa de primícia. O que é primícia, pastor? Tinha que doar o primeiro feixe para fazer a colheita. Eu vou repetir: doa primeiro o primeiro fruto e o restante eu faço produzir em quantidade. Pentecostes é festa de primícia. Esse negócio de primícia é muito interessante. No livro de 2 Reis, capítulo 3, aconteceu um problema em Israel. Israel estava dividido, norte e sul. Estava no governo do norte, irmãos, Jorão, filho do rei Acabe. Estava no governo do sul, Josafá, homem temente e fiel a Deus. E aconteceu que quando Acabe estava vivo, Acabe obrigou os moabitas a pagar tributo a Israel. E tinha muitos anos que o rei de Moabe estava entregando tributo para a nação de Israel. Aí, irmãos, Acabe morreu, o filho dele, Jorão, um rapaz novo, assume o lugar de Acabe. Quando o rei dos moabitas viu que era um menino novo, ele virou e falou: eu não dou tributo mais não. E falou assim: tem mais, eu dava tributo ao seu pai, porque o exército do seu pai é maior do que o meu. Mas você não sabe de nada, rapaz. Não te dou um centavo de tributo, mas era cordeiro, carneiro que ele dava. Falou: não te dou nada, nem uma pele de animal mais. E tem mais, eu vou entrar no norte de Israel e vou tomar todo o norte de Israel. Irmão, Jorão não sabia lutar. Ele falou assim: como é que eu vou fazer com isso? Eu não tenho experiência de guerra. Aí ele lembrou e falou assim: lá no sul tem Josafá, vou lá conversar com ele. Desceu para o sul, chamou Josafá e falou: Josafá, há um ano atrás, você venceu os moabitas, colocando um grupo de cantores na frente do exército. Cantaram e venceram. E os mesmos inimigos voltaram agora contra o norte de Israel. O Senhor me ensina a lutar ou vai comigo nessa guerra? Josafá era homem de Deus, Jorão não. Aí Josafá falou assim: eu vou ajudar esse ímpio? Eu vou deixar esse ímpio se lascar. Não tenho nada com ele, eu sou do sul. Só que aí Josafá lembrou e falou assim: se eu não ajudar ele, eles vão tomar o norte, eles vão fazer divisa comigo, e pode tomar o sul. Aí ele falou assim: eu vou evitar esse problema. Aí Josafá chamou Jorão e falou: Jorão, faz assim, os seus cavalos vão ser os meus, os seus homens vão ser os meus, e eu vou subir com você nessa guerra. Só que tinha um rei, irmão, dos Amonitas, que era também divisa com Israel. O rei dos Amonitas virou e falou assim: Josafá, se você for lutar, eu ponho o meu exército também. Juntou 3 reis, os Amonitas, Josafá e o reino do norte de Israel. Falaram assim: qual que é a estratégia de guerra? Aí se reuniram para fazer a estratégia, porque os moabitas já estavam acampados para guerrear. Na estratégia, irmãos, na montagem da estratégia, eles falaram assim: qual o caminho que nós vamos pegar? Tem o caminho das fontes de Moabe, que é regrado, e tem o deserto. Deserto ou Moabe? Para onde nós vamos? Qual caminho nós vamos tomar? Aí Josafá falou assim: olha, deixa eu perguntar para Deus. Aí ele foi orar e falou: Senhor, tem uma guerra aqui, eu preciso de uma direção, me mostra o caminho, me dá uma saída. Qual o rumo que eu tomo nesse embaralho aqui? Aí Deus falou: não sobe pelas fontes de Moabe, Josafá, sobe pelo deserto. Pega o deserto e vai.
Josafá voltou com a notícia e falou: nós vamos pelo deserto. Jorão levantou e falou assim: você é louco? Se nós temos um caminho com fonte regrada, nós vamos entrar por um deserto adentro, com um exército desse, com animais, para morrer no deserto? Josafá falou: eu vou obedecer a Deus, se quiser que eu lute, eu vou pelo deserto. Então vamos pelo deserto. Foram os 3 reis, caminharam 7 dias, irmão, deserto adentro. Chegaram no meio do deserto, acabou a água. Não tem mais água. O povo olhou e falou assim: e aí, Josafá? Esse aí que é o Deus que você falou, que não permitiu nem lutar, vai morrer de sede. Não tem água, nem para os animais beber não tem água, Josafá. E agora? Esse aí que é o seu Deus? Sabe por quê, irmão? Porque tem crente Josafá e tem crente Jorão. Jorão é o crente que na luta dando a reclamar, murmurar e culpar os outros. Josafá é o crente que na luta fala assim: vamos orar. Você não entendeu, eu vou repetir. Na luta vamos orar. Josafá falou assim: eu vou perguntar para Deus de novo, porque ele mandou vir para o deserto, ele vai ter uma saída para isso aqui. Josafá falou: Senhor, nós vamos perecer aqui por falta de água, e o Senhor que mandou a gente vir. Aí o Espírito Santo falou assim: tem profeta aí no meio, Josafá? Como é que é? Tem profeta aí, ó. Pergunta para o meu profeta que ele te dá uma saída. Sabe qual era o profeta que estava lá, irmãos? Eliseu. Eliseu acompanhou o exército. Aí foram lá onde Eliseu estava, pararam os 3 reis, parou na frente do profeta Eliseu. Aí Josafá falou assim: Eliseu, eu preciso que você consulte a Deus, porque falta água, nós não podemos voltar e nem ir para frente mais, vamos morrer de sede. Fala com Deus aí, pergunta para Deus qual é a saída. Aí Jorão olhou para Eliseu e falou assim: uai, você é profeta, Eliseu? Está aqui no nosso meio como profeta? Por que você não avisou que ia faltar água? Por que você, que tipo de profeta você é? Eliseu olhou para Jorão e falou: Jorão, eu vou consultar a Deus porque Josafá pediu. Porque se fosse por causa de você, nem para sua cara eu olhava. Porque agora você está em aperto, está perguntando por Deus, vai procurar os deuses do seu pai e da sua mãe, que eram da idolatria, agora você está atrás de profeta de Deus? Eliseu cortou ele, irmãos. Mas aí ele falou: por causa de Josafá eu vou clamar a Deus. Aí parece que eu estou vendo Eliseu orando, mas alguém gritou lá no meio assim: está aqui Eliseu, irmão, e ele é o homem que deitava água na mão do profeta Elias. Estava faltando água, e Eliseu deitava água. Aí alguém gritou lá no meio assim, ó: Eliseu está aí, e ele deitava água. Esse negócio de água ele entende. Parece que eu estou vendo Eliseu orando: Senhor, eu carregava um cântaro. Você não entendeu, eu vou repetir. Parece que eu estou vendo Eliseu dizendo no deserto: Senhor, lembra que eu buscava um cântaro de água só para lavar a mão do teu profeta, mas agora, Senhor, o cântaro não dá. Eu preciso de um rio. Cântaro aqui não tem jeito não, Senhor. O Senhor consegue providenciar o rio, porque o Senhor dá o cântaro, o Senhor também deve ter o rio. Aleluia. Quem carrega cântaro participa do rio, gente. Eu vou repetir para você pegar. Quem está treinado a carregar cântaro, irmãos, pega intimidade com o dono do rio. Eu vou repetir para a Assembleia de Deus pegar. Tem gente que não gosta de carregar cântaro e quer rio. Se não entrega o cântaro, não tem rio para ninguém. Se tu quer nadar no rio de braçada, entrega o cântaro, carrega cântaro, coloca o cântaro nas costas. O Deus do cântaro é o Deus do rio. Eliseu, no meio daquele negócio todo, falou assim: traz para mim aqui um músico, um tangedor. Traz alguém para tocar um instrumento aqui. Aí eu estou vendo o Jorão dizendo assim: peraí, Eliseu, nós estamos precisando de água. Você está querendo fazer culto? Nós estamos querendo água, você está querendo fazer culto? Quem te falou, irmão, que vir para o culto não resolve problema? Quem te falou que está aqui essa noite não é solução de problema, hein?
Estava faltando água, Eliseu falou, vamos começar o culto sem água. Porque quando começa sem água, daqui a pouco vai aparecer água de algum lugar. Porque quem vem para o culto participa do cântaro para receber o rio. Aí o rapaz começou a tocar uma música lá, um louvor lá, irmão. Aí o Espírito de Deus desceu no arraial e pegou Eliseu e falou assim: cava a cova no deserto, porque não vai ter vento, tempestade, nem orvalho vai cair de madrugada, mas essas covas vão encher de água. Vai ter água para todo mundo beber. Eu fiquei pensando, eu estava lendo esse texto, depois você pode ler em casa, você vai encontrar o que eu estou dizendo. A profecia de Eliseu foi o seguinte: não vai ter vento, chuva, não vai ter orvalho. Da onde que essa água vem? Da onde que essa água vai aparecer? Eu fiquei pensando, será que Deus vai trazer a água ali, vai colocar ali? Como é que vai funcionar essa água? Aí, irmãos, eles passaram a noite inteira cavando cova. Quando foi no horário do sacrifício da manhã, alguns quilômetros daquele deserto tem o rio de Edom. O rio de Edom, da cidade de Edom. Deus foi lá no leito do rio de Edom e falou assim: pega a estrada, falou para o rio, pega a estrada e sobe, sai do seu leito, sobe pela estrada e deságua lá no deserto de Israel. Pode ler o texto. O rio saiu do leito e pegou a estrada e subiu. O rio vai obedecendo a Deus. Só que no meio do lugar do rio passar, estava o exército de Moabe. E Deus falou assim: eu preciso passar com esse rio. Moabe está na frente. E quem era Moabe, pastor? Os inimigos de Israel. Falou assim: o inimigo está na frente da bênção, gente. Eu vou repetir para a crente aqui pegar, que eu estou terminando. O inimigo está na frente da bênção. Não, eu vou repetir isso aqui, irmão. Isso aqui é profético. O inimigo está na frente da bênção. Eu vou repetir, o inimigo está na frente, mas não está impedindo. Sinal de inimigo está na frente não é sinal de impedimento. Por quê, pastor? Porque é Deus que está no negócio. Ele vai ter uma escolha ou duas. Ou ele sai da frente ou ele vai ser atropelado pelo rio da bênção. Mas ficar ele não vai ficar. Eu estou profetizando que lá na tua casa não vai ficar. Lá no teu emprego não vai ficar inimigo te perturbando. Lá na faculdade não vai. Ou ele sai da frente ou o rio de Deus vai atropelar esse inimigo. Ele vai ter que sair da frente. Ele vai jogar por terra as armas do inimigo. Moabe vai se retirar, porque a palavra profética vai se cumprir na tua casa e na tua vida essa noite. E eu estou profetizando que o rio de Deus está chegando aqui, ó, na minha direita, na casa de crente aqui na minha direita, na casa de crente aqui na minha esquerda, na casa dos pastores, dos obreiros. Tem rio de Deus aí, irmão. Se você está entendendo a mensagem, o inimigo vai sair da frente, porque o rio de Deus vai chegar e vai encher o tanque da tua casa. Oh, Calamarraço e Andarai, a presença dele está aqui essa noite. Levante a tua mão para cima para adorar e profetize essa noite. Na minha casa não, inimigo. Na casa dos meus filhos não. Na porta dos meus vizinhos não. Lá vai jorrar a bênção de Deus. Calamarraço. Oh, Remaia, Suia Cancholai. Você carregou cântaro, irmão, hoje você está no rio. Pentecostes a entregar o cântaro para receber o rio. Iremai, alas, fica de pé nessa noite. Aleluia. Glória. Agora deixa eu terminar a história e orar por vocês para mim terminar. Você pode ler lá, 2 Reis, capítulo 3. Quando Deus falou assim: eu preciso que esse rio passe, Samuel, ele tem que desaguar nas covas que Israel fez. Esse rio vai ter que passar, só que os moabitas estavam na frente. Você pode ler o texto, irmão, não é heresia não. Deus falou assim para o rio: quando tu passar no meio do exército, vocês ficam vermelhos igual sangue. Mas para Israel vocês viram água. Na hora que os moabitas olhavam para o rio, irmão, passando na estrada, era um rio de sangue, estava tudo vermelho. Foi Deus que fez isso. Os moabitas olhou e falou assim: Israel vem massacrando todo mundo. Olha o rio de sangue que está na estrada aí. Israel está matando muita gente. Israel nem guerreando estava, irmão.
Nem guerreando Israel estava. Sabe por que Israel não estava guerreando? Porque tem hora que você não tem que guerrear. O Deus que te levantou está na tua guerra. O Deus que te levantou já está dando cabo no inimigo nessa noite. Parece que eu estou vendo correntes aqui sendo desmontadas, setas do maligno sendo destroçadas, carros e cavalos do maligno que veio para causar perturbação sendo destruídos. Parece que eu estou vendo a voz do general de guerra da igreja dizendo: recolhe a bagagem de vocês, demônios, e vai para trás e some, porque eu estou passando no meio do meu povo essa noite. Eu estou derramando graça no meio do meu povo. Para o inimigo era rio de sangue, mas para Israel era água cristalina. Oh, recebe a presença de Deus essa noite, Assembleia de Deus de Bom Jesus. A glória de Deus está envolvendo a casa essa noite. Há uma presença dele nesse lugar. O nosso Deus é o Deus da primícia e é o Deus da colheita. Levante a tua mão para orar comigo nessa noite. Levante a tua mão para orar. Pentecostes é primícia, Pentecostes é fruto, Pentecostes é festa centralizada, é dirigida pelo Espírito Santo. Esta noite aqui nós estamos vivendo o Pentecostes de Deus. Tem gente produzindo nessa casa. Tem gente produzindo em casa, tem gente produzindo no emprego, tem gente aqui que Deus está fazendo uma árvore frutífera, porque Deus te plantou nesse negócio. Você vai viver, irmãos, o Pentecostes de Deus na tua casa. Deus, eu quero manifestar uma oração nessa noite, Pai. Eu quero ministrar sobre esta casa, Senhor, que crentes aqui sejam frutíferos. Que mulheres aqui comecem, Pai, a dar frutos. Que homens aqui comecem, Pai, a ganhar almas. Senhor, movimenta, Senhor, a cidade de Bom Jesus. Que esta cidade inteira fique sabendo que há um povo aqui, Senhor, que está debaixo da Tua promessa. Há um povo aqui que está debaixo da Tua bênção. Há um povo aqui que está cheio da Tua presença. Senhor, que cada crente dessa casa, ele seja tocado pela Tua mão nessa noite. Que ele não saia daqui, Pai, cheio, vazio da Tua presença, mas cheio, Pai. Que ele saia daqui profetizando e que o rio de Deus vá na frente, destronando o inimigo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.